Olá pessoal, então vamos iniciar a discussão do terceiro módulo da disciplina de Microbiologia de Alimentos, falando hoje sobre a deterioração microbiana de alimentos. Nesse módulo a gente vai utilizar uma metodologia um pouco diferente para a condução da disciplina. Nós vamos trabalhar com a elaboração de mapas mentais. Acredito que o uso de mapas mentais ele contribui muito para fixação de conceitos diferentes. E como esse módulo vai apresentar diferentes tipos de micro-organismos que vão ter diferentes tipos de processos de deterioração com o alimento, eu acredito que esse método seja mais adequado para a gente estudar do que o método de leitura e responder descritivamente exercícios. Então, para essa aula, eu vou, na parte expositiva, eu vou apresentar o mapa mental que eu construí com base no capítulo 4 do livro de Microbiologia e Higiene dos Alimentos, e como atividade eu vou pedir para vocês que vocês construam também um mapa mental. Não necessariamente vocês precisam utilizar um programa ou algum aplicativo, mas vocês podem construir um mapa mental utilizando caneta, papel, e posteriormente vocês vão tirar uma cópia desse mapa mental que vocês construíram e vocês vão me encaminhar para que eu possa analisar aquilo que vocês elaboraram. Então, para começar o nosso conteúdo, então, da aula de hoje, que nós vamos falar sobre a deterioração microbiana dos alimentos, essa aula está dividida em 4 partes. A primeira parte nós vamos fazer uma introdução do conteúdo. A segunda parte nós vamos rever alguns fatores que determinam a deterioração microbiana dos alimentos. Na terceira parte nós vamos falar sobre as alterações químicas e sensoriais provocadas pelos micro-organismos, e na quarta parte nós vamos falar sobre a deterioração de diferentes tipos de alimentos. Então, começando a nossa aula, vamos contextualizar o que é a deterioração dos alimentos e a importância de nós, como tecnólogos em alimentos, conhecermos os processos de deterioração. Bom, a deterioração dos alimentos ela está diretamente relacionada ao desperdício dos alimentos. Esses desperdícios eles podem ocorrer pela perda do alimento durante o processo de transporte ou pelos processos de deterioração que vão ocorrer em diferentes etapas da cadeia produtiva. Hoje, acredita-se que 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas no mundo anualmente. Isso é muito alimento que é desperdiçado frente ao grande número de pessoas que passam fome no nosso mundo. E no Brasil, cerca de 26,3 milhões de toneladas de alimentos acabam sendo desperdiçadas e que poderiam atender uma população de 5,2 milhões de brasileiros que acabam passando fome. Então, o Brasil ele é um país que desperdiça muito o seu alimento. E esse alimento, esse desperdício, ele está associado tanto aos processos de colheita, transporte e manuseio, nas centrais de abastecimento, supermercados e também pelos consumidores. Então acredita-se que de todo o desperdício que nós temos no Brasil, 10% ocorre no processo de colheita, e isso está relacionado às práticas agrícolas adotadas. Então, a adoção de boas práticas agrícolas visam reduzir esses problemas de colheita. 50% do desperdício está associado ao transporte e manuseio dos alimentos, e aí nós podemos destacar problemas de acondicionamento nos caminhões ou nos containers que vão fazer o transporte desses alimentos, associado a um aumento na carga de alimentos presentes nesses locais, problemas de temperatura de arrefecimento e também problemas estruturais do transporte em si. Por exemplo, problemas de má condicionamento em caçamba de caminhões que podem apresentar frestas e com isso perder alimento ao longo do caminho.
É muito comum nós observarmos durante períodos de safra, períodos de colheita, de frutos, né, de grãos. Isso a gente observa quando tem períodos de colheita da maçã aqui na Serra, desperdício, quedas de bins de caminhões, desperdício de frutos na estrada. Então isso é muito, muito comum a gente observar em regiões agrícolas durante os períodos de safra. Além disso, nas centrais de abastecimento, como as ceasas, também é um local que ocorre muito desperdício, porque muito do alimento que não é comercializado, ele acaba não sendo reutilizado e sendo desperdiçado, né, deixado utilizado para ser produzido composto ou simplesmente colocado em lixões. Boa parte desse alimento pode estar iniciando um processo de deterioração e algumas vezes são alimentos que acabaram não sendo aceitos pelos consumidores por problemas de qualidade de casca, problemas visuais que acabam não sendo aceitos. E outro problema que está associado também é na comercialização, né? Então ocorre desperdícios de deterioração na comercialização e também a compra excessiva por consumidores, né? Então as pessoas acabarem comprando mais do que elas consomem acaba gerando desperdícios também. Então o profissional na área de tecnologia de alimentos, ele é extremamente importante ele conhecer os processos de deterioração dos alimentos para que ele possa, dentro da cadeia produtiva, controlar esses processos de deterioração. Então, utilizar mecanismos, utilizar estratégias que vão reduzir a contaminação desses alimentos e, com isso, diminuam a deterioração desses alimentos. Então, para isso é extremamente importante nós conhecermos os processos físico-químicos que ocorrem no alimento. É extremamente importante conhecer quais são os micro-organismos que provocam essas alterações no alimento. Então, visto isso, a gente tem que começar a relembrar algo que a gente discutiu no módulo 2, que são os fatores que interferem, que favorecem ou que controlam o crescimento dos micro-organismos. Porque são esses fatores que vão controlar o processo de deterioração dos alimentos. Então, esses fatores, como a gente viu no módulo passado, eles são fatores intrínsecos, extrínsecos e implícitos. Além disso, existem alguns outros fatores que estão relacionados aos processos de embalagem, armazenamento, condições de higiene da unidade de instalação e também a qualidade da matéria-prima que podem interferir no crescimento dos micro-organismos. Mas a gente vai discutir esses fatores daqui um pouquinho. Então, os fatores intrínsecos, nós vimos na aula passada que eles estão relacionados à atividade da água, ao pH do alimento, à presença de nutrientes no alimento que vão favorecer ou controlar o crescimento dos micro-organismos, o potencial de oxirredução do alimento, a presença de compostos antimicrobianos e a presença de estruturas biológicas nos alimentos que vão controlar o crescimento dos micro-organismos. Então, com relação à atividade da água, a gente viu que a atividade da água está relacionada àquela água presente no alimento, que pode ser aquela água livre, que não está interagindo com moléculas do alimento, com as macromoléculas ou sais do alimento, não está interagindo com solutos presentes dentro do alimento, e a água que está ligada. Então, aquela água ligada a esses solutos, a essas macromoléculas, por exemplo, ligadas a sais, ligadas a proteínas, ligadas a carboidratos, e que não estão disponíveis para o crescimento microbiano. Então, a atividade da água é aquela água que está disponível para o crescimento microbiano. Então, para reduzir essa atividade da água, a gente viu que é possível fazer essa alteração na atividade da água, ou
pela redução da quantidade de água livre por processos de desidratação, liofilização, frio, vácuo, né, que são processos que reduzem a concentração de água livre presente no alimento, ou que nós possamos aumentar a concentração de solutos e, com isso, aumente a proporção de água ligada. Isso faz com que a atividade da água diminua por ter menos água livre disponível. Aumentar essa água ligada vai ser possível com a adição de solutos, como açúcar, sais em alimentos. Aí eu trago o exemplo das geleias, do charque, né, que a gente discutiu na aula passada. Nós vimos também que a atividade da água ela está relacionada à redução do crescimento microbiano. Então, nós reduzirmos a atividade da água faz com que o crescimento microbiano aumente o período da sua fase lag. E com isso diminua o crescimento, a taxa de crescimento microbiano ao longo do tempo. E aqueles micro-organismos adaptados a essa atividade da água, eles seriam aqueles micro-organismos que conseguem acumular substâncias no interior da célula e conseguem sobreviver a esses ambientes com uma menor quantidade de água. Geralmente esses micro-organismos vão acumular prolinas, eles acumulam íons, como o cloreto de potássio, conseguem acumular potássio, glutamato. Então são diferentes substâncias que esses micro-organismos desenvolveram para conseguir se adaptar a esses ambientes com menor atividade da água. Então existem micro-organismos que são mais adaptados a essas condições com menor atividade da água e já existem outros micro-organismos que são menos adaptados, como a gente viu na aula passada sobre fatores intrínsecos e extrínsecos. Revendo também um pouquinho sobre o pH, a gente viu na aula passada que existem alimentos que são muito ácidos, alimentos ácidos e alimentos pouco ácidos, e que existem faixas de pH que os micro-organismos acabam crescendo. Por exemplo, os bolores, eles têm um pH ótimo em 4,5 a 6,8, mas eles conseguem crescer em faixas de pH de 1,5 a 3,5. Então, eles conseguem se desenvolver em alimentos muito ácidos. Já as leveduras, elas crescem também em alimentos com pH mínimo de 1,5 e 3,5 e também vão se desenvolver em alimentos muito ácidos. Já as bactérias, elas têm um crescimento mínimo, de uma forma geral, para alimentos com um pH próximo a 4, ou seja, alimentos ácidos ou alimentos pouco ácidos. Então, nesses alimentos vai ter um predomínio de crescimento de bactérias. Então, a gente viu na aula passada que o pH ele vai regular o tipo de micro-organismo que vai crescer nesse ambiente. E se a condição do alimento ele favorecer o crescimento dos micro-organismos, ele fará com que esse alimento acabe sendo deteriorado. A gente viu também que essa capacidade de crescer em determinados alimentos ou não se dá em relação à presença de ácidos fracos em alguns alimentos que acabam sendo assimilados pelos micro-organismos que são suscetíveis e acaba controlando o crescimento desses micro-organismos. Então nós precisamos entender também que o pH ele pode favorecer o crescimento de determinados grupos de micro-organismos ou pode controlar o crescimento de determinados grupos. Então, um alimento, quando ele começar a se deteriorar, por exemplo, um alimento muito ácido, como ocorre, por exemplo, com o picles, dentro desse picles pode ocorrer o desenvolvimento de bactérias láticas, que acabam produzindo endosporos e tendo condições de viver no ambiente mais ácido. Então, ele vai conseguir se desenvolver nesses ambientes mais ácidos. O mesmo vai ocorrer pelo desenvolvimento de algumas leveduras e alguns bolores nesse picles que pode crescer principalmente na parte superior do tubo,
do frasco que estiver acondicionando o picles e com isso causando a deterioração. A gente viu também que os nutrientes também são outro fator que vai interferir no crescimento. Então, a disponibilidade de alimentos, de nutrientes, principalmente relacionado à presença de micronutrientes, a presença de fatores de crescimento que vão estimular o crescimento dos micro-organismos. E também a gente discutiu que, dependendo do tipo de micro-organismo, ele vai produzir determinados tipos de enzimas que vão ser capazes de degradar os polímeros presentes nos alimentos. Então, algumas bactérias e alguns fungos, eles vão produzir enzimas chamadas proteases que vão ser capazes de degradar proteína. Alguns fungos vão produzir enzimas chamadas celulases que vai ser capazes de degradar celulose. Então, essas bactérias e fungos que degradam proteínas, elas acabam sendo muito comuns a sua ocorrência na deterioração de carnes, por exemplo. Já bactérias e fungos que acabam degradando celulose, eles são mais comuns na deterioração de vegetais. Nós discutimos também na aula sobre fatores intrínsecos, extrínsecos, né, o potencial de oxirredução, que é a capacidade que o ambiente tem em doar elétrons ou apresentar aceptores de elétrons. Então, aqueles ambientes que possuem aceptores de elétrons seriam ambientes com um maior potencial de oxirredução, com valores positivos de potencial de oxirredução, e aqueles ambientes que teriam doadores de elétrons, eles seriam ambientes com um potencial de oxirredução negativo. Então, aqueles ambientes que possuem um potencial de oxirredução maior, que possuem aceptores finais de elétrons, seriam ambientes oxidados. Sendo aquele ambiente mais oxidado, é aquele ambiente que tiver a presença de oxigênio, então ambientes aeróbicos. Mas, se ocorrer a presença de outros aceptores de elétrons, pode ocorrer respiração aeróbica, uma respiração anaeróbica, no qual o micro-organismo vai utilizar um outro receptor final de elétrons, não sendo oxigênio, para realizar o processo de respiração. E ambientes mais reduzidos tendem a ocorrer e selecionar micro-organismos que façam processos de fermentação ou respiração anaeróbica. Então, nesses ambientes mais reduzidos, vão selecionar aqueles micro-organismos que fazem fermentação, e nesses ambientes mais oxidados, vai selecionar aqueles micro-organismos que fazem respiração aeróbica ou que são anaeróbicos facultativos. Exemplo disso, nós temos, por exemplo, de ambientes oxidados, os ovos, né, e os vegetais, que são ambientes no qual existe a presença de oxigênio ou de outros aceptores finais de elétrons, e nós podemos destacar aqui as carnes como sendo ambientes anaeróbicos, no qual não vão existir, que vão ocorrer principalmente micro-organismos que vão fazer fermentação ou, no máximo, respiração anaeróbica nesses alimentos. Nós vimos também que alguns alimentos possuem compostos antimicrobianos de origem vegetal, animal ou microbiana, e nós apresentamos aqui um conjunto de substâncias que vale vocês reverem na aula de fatores intrínsecos e extrínsecos, que vão inibir o crescimento dos micro-organismos. Então, a presença dessas substâncias acabam inibindo o crescimento de determinados grupos de micro-organismos. E aqui eu trago o exemplo do eugenol, que está presente no alho, na sálvia, na canela. Nós temos aqui as lisoenzimas, né, que está presente na clara do ovo e do leite, né, que acabam inibindo o crescimento de outros micro-organismos. E nós temos aqui a niacina, né, que é produzido por Lactococcus lactis, que também acaba inibindo o crescimento de outros micro-organismos.
E por fim, né, com relação aos fatores intrínsecos, né, existem alguns alimentos que possuem barreiras físicas que acabam reduzindo ou inibindo a entrada desses micro-organismos deteriorantes no interior do alimento. Aqui eu trago o exemplo de uma baga de uva, mas que possui uma casca, né, possui um pericarpo, né, que circunda o fruto, né, que é delimitado então pela casca ou pela epiderme, né, externa, que vai inibir ou vai dificultar a entrada de micro-organismos no interior do fruto, né? Então, exemplo disso também ocorre com a casca do ovo. E todas as membranas que formam um ovo, são estruturas que ajudam a inibir a entrada do micro-organismo no interior do alimento. Com relação aos fatores extrínsecos, nós discutimos o efeito da temperatura, da umidade, da atmosfera e a presença de aditivos nos alimentos. Então nós vemos que a temperatura, os micro-organismos eles vão ter uma temperatura ótima e vão ter temperaturas críticas, no qual os micro-organismos não vão crescer. E dependendo do tipo do micro-organismo, cada micro-organismo vai ter uma temperatura ótima. Então, se o alimento estiver no local no qual essa temperatura favorece o crescimento do micro-organismo, essa temperatura então vai auxiliar no crescimento e na proliferação do micro-organismo no alimento, fazendo com que ele deteriore por diferentes processos. Mas se eu colocar o alimento longe dessa temperatura ótima, próxima das temperaturas críticas, essa temperatura vai acabar inibindo o crescimento desses micro-organismos deteriorantes. Por exemplo, nós colocarmos o alimento sob refrigeração ou nós passarmos por processos térmicos, como pasteurização ou o HT, né, Ultra High Temperature, que vai controlar e vai destruir, né, a célula dos micro-organismos presentes em determinados alimentos. Nós podemos também controlar a umidade relativa do ambiente, né, seja utilizando processo de circulação de ar aquecida, né, e isso vai fazer com que o alimento ele entre num equilíbrio com o ar atmosférico, e isso faz com que aumente a água livre ou diminua a água livre presente no alimento. Então, a umidade relativa ela está diretamente relacionada com a atividade de água do alimento. Então, quanto menor a umidade relativa do ar presente no local onde o alimento vai estar armazenado, isso faz com que o alimento diminua a água livre, né, presente no alimento, fazendo com que diminua a atividade da água nesse alimento. Nós vimos também a atmosfera gasosa, então nós regularmos a atmosfera presente no local onde o alimento vai ser armazenado. A gente discutiu isso na aula que a atmosfera regula o tipo de micro-organismo, porque pode reduzir a disponibilidade de oxigênio, então muda as proporções dos gases que formam o alimento, fazendo com que esse alimento acabe não tendo condições para a proliferação dos micro-organismos. E além disso, nós podemos adicionar aditivos alimentares que vão também inibir o crescimento dos micro-organismos. Nós vimos também que os micro-organismos eles vão interagir um com o outro de uma forma sinérgica ou antagônica, e essa interação entre um micro-organismo e o outro, no qual ele pode competir por condições ambientais, como nutrientes, água, temperatura, espaço, ou uma condição de umidade relativa do ambiente, ou por alterações nas concentrações do pH, de oxirredução ou da atividade de água do alimento, todos esses parâmetros podem interferir no crescimento dos micro-organismos.
e pode inibir em reações antagônicas ou estimular o crescimento de um micro-organismo ou outro em relações sinérgicas. E também existem outros fatores, como o uso de embalagens, que pode mudar a atmosfera do alimento, a qualidade da matéria-prima, e aí está relacionada principalmente às boas práticas agrícolas que foram adotadas no momento da produção do alimento, que buscou reduzir a carga microbiana e os riscos e os perigos biológicos presentes na matéria-prima que foi utilizada para produzir o alimento. Então, termos uma matéria-prima de qualidade faz com que a quantidade de micro-organismos presentes naquele alimento seja menor, fazendo com que o risco de deterioração acabe reduzindo. E, além disso, condições de higiene, higiênico-sanitárias, desde as instalações no qual o alimento é processado, bem como a higiene e o cuidado pessoal dos manipuladores vão interferir na concentração de micro-organismos deteriorantes no alimento, fazendo com que esse alimento se deteriore mais rápido ou menos rápido. Então, esses são um conjunto de fatores que vão influenciar, favorecendo ou controlando o crescimento dos micro-organismos, provocando a deterioração dos alimentos. Então, quando nós falarmos de controle dos micro-organismos ou entender o controle do crescimento microbiano e controle da deterioração e também o controle da contaminação dos alimentos por micro-organismos patogênicos, nós estamos falando de entender quais são os fatores intrínsecos, extrínsecos, implícitos e os demais fatores que estão relacionados à deterioração, à contaminação dos alimentos. Então, entendido esses fatores, agora nós podemos discutir as alterações que são provocadas por esses micro-organismos. Esses micro-organismos, eles vão, por meio de alterações químicas provocadas pelo metabolismo do micro-organismo, vão provocar alterações, mudanças no alimento, fazendo com que esse alimento acabe se tornando impróprio para o consumo humano. Então, essas alterações elas podem ser alterações químicas, físicas ou biológicas, mas todas elas estão relacionadas ao crescimento do micro-organismo. Então, pode ocorrer mudanças de textura, coloração, acidez, pH, pode ocorrer mudança em odor, Então, um conjunto de fatores que vão mudar as características do alimento, fazendo com que esse alimento se torne impróprio. Essas alterações, então, elas podem ter origem microbiana ou pela presença de fungos filamentosos. Pela presença de micro-organismos, o que ocorre? Mudança nos odores do alimento, então odores desagradáveis, e aqui eu destaco o odor de ovo podre que a gente sente quando nós percebemos um ovo estragado, Nós abrimos um ovo estragado, nós sentimos aquele cheiro sulfídrico, aquele cheiro de ovo podre, que nós associamos o aroma como ovo podre. O aroma de carne estragada, de putrefação de carne. Então, aroma de vegetais em decomposição, que também tem um aroma bem característico. Pensem num repolho que está há 3 semanas na geladeira, ou em algum cantinho ali no cestinho de fruta, que fica com aquele cheiro de ovo podre também. Então, isso são mudanças de odores que são causadas por crescimento de micro-organismos sobre esse alimento. Dessas mudanças de odores, dentre todos que ocorrem, nós podemos destacar aqui o processo de putrefação, que está relacionado a um processo de degradação de proteínas. Essas proteínas elas são quebradas por enzimas que são proteases e peptidases, que são enzimas que quebram as cadeias de polímeros de aminoácidos, quebram as cadeias de proteína,
liberando peptídeos, e essas peptidases acabam quebrando esses peptídeos, liberando aminoácidos. Algumas enzimas, então, vão utilizar esses aminoácidos no processo metabólico do micro-organismo, muitas vezes com o fim de produção de energia. Só que, como produto do metabolismo desses aminoácidos, alguns desses aminoácidos possuem compostos indólicos, possuem então partes sulfuradas, que acabam formando substâncias que têm aromas que nós associamos à decomposição. Por exemplo, a formação de mercaptanas, cadaverinas e putricinas, elas estão muito associadas à degradação de alguns grupos de aminoácidos que vão provocar a formação desses compostos que têm o aroma característico de carne em putrefação. Já o sulfeto de hidrogênio, H2S, ele é um composto que vai ter aquele aroma característico de ovo podre e que também é produto desse processo de decomposição de alguns aminoácidos sulfurados, mas também vai ocorrer pela produção de outras rotas metabólicas, também pode ocorrer a formação desse H2S. Nós vamos falar um pouco mais detalhes quando nós falarmos sobre acúmulo de gases, que nós vamos retomar esses processos com mais detalhes. Outras alterações que ocorrem no alimento é uma mudança de cor, principalmente pela produção de pigmentos por alguns grupos de micro-organismos. Aqui eu trago o exemplo da produção de pigmentos pela serrátia, que ele produz um pigmento no leite que torna o leite mais avermelhado. Flavobacterium, que atribui uma coloração mais azulada ao alimento. E a Pseudomonas, que acaba conferindo uma coloração fluorescente pela característica de algumas espécies de Pseudomonas, como a Pseudomonas fluorescens, que acabam dando essa característica fluorescente ao leite. Então, alterações na cor também são muito comuns de ocorrer. Tá? Outro tipo de alteração relacionada às bactérias é uma mudança na textura do alimento. Tanto os alimentos vegetais quanto os alimentos animais, eles possuem substâncias que vão dar textura a esse alimento. Nos vegetais, a presença de celulose, principalmente pectina, ajuda a manter a forma do fruto, porque essa pectina ela é uma substância que é formada junto e está interligada à celulose e ajuda a formar a parede celular, e a ligação que cimenta as duas paredes celulares, né, cimentam, entre aspas, as duas paredes celulares, e que dão uma consistência rígida para as células vegetais. Então, alguns fungos e algumas bactérias possuem enzimas capazes de degradar essa pectina, fazendo com que o alimento perca a sua consistência e forme lesões, geralmente com consistências mais moles, né? E que a gente consegue ver na formação de manchas nos frutos com uma consistência mole. Eu peço para vocês associarem isso, é muito comum em maçã, né? Quando vocês virem podridões em maçãs que estão há muito tempo guardadas, né? Que formam aquelas depressões leticiliares, né? Que são aquelas manchas circulares no fruto, e que quando vocês encostarem naquela mancha, vocês vão perceber que aquele fruto ele tem uma consistência mais mole. Proteínas da carne também, então, possuem as carnes, né, as proteínas que estão presentes na carne podem sofrer ação então de proteinases, peptidases, e que essas enzimas acabam degradando essas proteínas, também diminuindo a textura do alimento, deixando o alimento menos rígido, né, com uma textura muito mais mole, né? Então, isso tornando o alimento com uma menor aceitabilidade, uma menor atratividade, né, palatividade do alimento. Outro processo também que ocorre é
pela coagulação. E aí eu falo da coagulação do leite. A coagulação do leite ela pode ocorrer por dois processos. Ou pela ação das proteases em cima das proteínas do leite, que vão tornar o leite, vão criar coágulos no leite, algo parecido com a formação de iogurte. No entanto, a formação desse coágulo não é por uma ação ácida, mas sim por uma ação de uma enzima. Então, esse tipo de coágulo é chamado de coagulação doce, porque é um leite que acabou ficando coagulado, não pela presença do ácido lático, mas pela presença de enzimas. Também a coagulação pode ocorrer pela formação de ácido lático por bactérias láticas que estão presentes deteriorando o alimento. Quando nós estamos com um leite no qual a gente não quer que ele se transforme em um iogurte. Outra alteração provocada por bactérias, então o acúmulo de gases, né, que está relacionado geralmente à degradação de proteínas que vão acumular, vai acumular a formação de CO2, hidrogênio, amônia, né, acúmulo de sulfetos, formação de aminas biogênicas, mercaptanos e diferentes tipos de ácidos orgânicos voláteis que vão se acumular e podem provocar o estufamento, seja o estufamento da embalagem, seja o estufamento de latas. É muito comum nós observarmos alimentos que foram embalados ou alimentos que foram embalados com embalagens plásticas, quando eu me refiro a isso, né? Alimentos a vácuo, ou alimentos enlatados que estão passando por um processo de deterioração e a gente observar que esse alimento acabou estufando, né? Acabou ele inchando pelo acúmulo desses gases que são produzidos durante a degradação das proteínas. Outro processo é a produção de polissacarídeos que vai formar a alteração chamada de limo, que é muito comum de ocorrer em carnes, mas também em alguns vegetais, no qual ele vai formar uma camada limosa, pelo acúmulo de polissacarídeos produzidos por determinados grupos de micro-organismos. A gente vai ver isso daqui um pouquinho quando for falar em deterioração de vegetais. Formação de oxidatos, também a hidrólise de algumas moléculas acabam liberando água que vai se acumular no fundo do alimento, né, da embalagem, então vai ocorrer a formação de oxidatos. Também pode ocorrer processos de rancificação, que está relacionado à degradação de lipídios, no qual vão ser formados ácidos graxos, gliceróis, hiperóxidos, aldeídos e cetonas, e essas substâncias vão dar as características de rancificação. Vai ocorrer uma alteração na composição dos lipídios, né, no qual enzimas lipolíticas, como a lipase e a lipoxigenase, vão provocar essas reações de quebra desses ácidos graxos, né, desses lipídios, formando glicerol, formando triglicerídeos ou ácidos graxos, podendo formar aldeídos ou cetonas, dependendo do tipo de ácido graxo e da forma como a enzima acabou quebrando esse lipídio. Então, os micro-organismos podem produzir essas enzimas, essas enzimas lipolíticas, que vão provocar essa degradação do alimento. Então, no livro, eles nos trazem um resumo desses principais metabólitos que são produzidos pelos micro-organismos e que vão provocar alterações dos alimentos. Então, nós falamos aqui da formação dos limos, no qual pode ocorrer a degradação de sacarose, degradação de diferentes tipos de açúcares, né? Pectina, açúcares, que alguns micro-organismos vão produzir polissacarídeos, e esses polissacarídeos vão ocorrer em diferentes tipos de alimento, por exemplo, em vegetais, em carnes de frango, né, em vinhos, em vegetais, em pães, e que diferentes grupos de micro-organismos vão produzir esse limo. Alguns processos de deterioração vão alterar os odores, né? Então,
a formação do óxido de trimetilamina. Quando a gente for falar de pescados, a gente vai voltar um pouquinho sobre isso. É produzido por diferentes tipos de bactérias que vão dar aquele odor característico de peixe estragado. A produção de amônia também vai ocorrer em alimentos proteicos, né? A formação de aminas biogênicas, sulfeto de hidrogênio, que é o aroma de ovo podre, né? Então, pela degradação da cisteína. A formação de mercaptano pela degradação da metionina, né, que é um aminoácido, que também vai dar aquele aroma característico de carne podre. Coagulação doce, né, que é pela degradação da caseína, né, pela caseína precipitata, que vai ocorrer pelo crescimento da pseudomonas, né, no leite, que vai provocar a coagulação doce. Odor de frutas, que é a formação de ésteres, né, por diferentes micro-organismos, tanto em leite quanto em peixe, né, então aquele é um aroma frutado no leite ou no peixe, é característico também da deterioração. E também o aroma mofado, né, que é formado pelo 2,4,6-tricolofenol, que é muito comum no vinho, né, aquele aroma de mofo, de sala mofada, que pode ocorrer em alguns vinhos como sendo uma característica de deterioração. Então, esse conjunto aqui de deterioração estão relacionados ao crescimento de bactérias. Só que fungos também provocam deterioração. A deterioração causada pelos fungos está relacionada à formação das hifas. Então, as hifas vão crescer sobre o alimento e vão provocar a deterioração. Produção de micotoxinas. Então, alguns micro-organismos, grupos de fungos, podem produzir micotoxinas que vão ser tóxicas às pessoas quando consumirem. Exemplo disso são as micotoxinas produzidas no amendoim, que existe um risco muito grande de consumir micotoxinas para aqueles lotes de amendoins que não forem testados. Por isso eu sempre destaco que, ao consumir alimentos que têm como base o amendoim, que esse alimento seja certificado com o selo da Associação Brasileira da Indústria de Doces e Balas, que eles fazem que esses produtos sejam testados, os lotes sejam testados para a presença de micotoxinas. Também nós temos tanto leveduras quanto fungos filamentosos, eles acabam se desenvolvendo prioritariamente em alimentos ácidos e muito ácidos. Então, geralmente esses alimentos eles vão ser degradados por esses grupos de micro-organismos, por fungos e leveduras, tá? Então, esse é o conjunto de alterações que podem ser causadas pelos micro-organismos. E agora nós vamos ver quais são os processos de deterioração em cada grupo de diferentes tipos de alimentos. Nós vamos começar agora pelo leite, né? O leite ele é um ambiente que é muito favorável por crescimento dos micro-organismos. Por quê? Porque no leite ele possui uma alta atividade de água, ele possui um pH favorável ao crescimento dos micro-organismos e também o leite é um ambiente que tem muito nutriente, né? Tem proteínas, açúcares, possui vitaminas. Mesmo tendo alguns inibidores para esses micro-organismos, por exemplo, a lisoenzima, micro-organismos que são resistentes à lisoenzima, como as bactérias gram-negativas, elas acabam se desenvolvendo mais facilmente nesses alimentos e acabam deteriorando esses alimentos. Então, o leite, para ser conservado, geralmente na população microbiana que ocupa o leite, a maioria dos micro-organismos eles são mesófilos, eles não são, eles vivem na condição de temperatura, na nossa condição de temperatura. Mas então, para aumentar a preservação desse leite, é necessário que a gente faça a refrigeração desse alimento, fazendo com que a maioria dos micro-organismos mesófilos acabem não sobrevivendo
sendo que os micro-organismos psicrófitos acabam sendo aqueles micro-organismos que têm uma maior ocorrência no processo de deterioração. E aí eu destaco a presença de pseudomonas, flavobactérios e enterobactérias, que são comumente encontradas em leites refrigerados e que esses micro-organismos acabam provocando alterações no leite, principalmente alterações por coagulação doce, né, pela coagulação doce, alteração na viscosidade do leite, alteração na coloração do leite e provocando a coagulação do leite. Além disso, nós temos processos de pasteurização que são feitos para aumentar a conservação do leite, mas só que micro-organismos resistentes à temperatura, né, a temperaturas mais elevadas, e também bactérias formadoras de endosporos, como os bacilos, eles são aqueles micro-organismos que acabam provocando as alterações e a deterioração do leite. Como os principais defeitos que nós encontramos no leite pelo processo de alteração, ocorre a coagulação doce, que é a degradação das proteínas e a formação de coágulos no leite, não resultante do processo de acidificação por meio de bactérias láticas, a rancificação de lipídios por enzimas lipolíticas, que vão quebrar as moléculas de lipídio, né? A acidificação do leite por bactérias láticas, a alteração da cor e formação de pigmentos, como nós vimos anteriormente nos processos de alteração, quando a gente viu que a serrátia ela vai dar uma coloração avermelhada, né? Deixa eu abrir aqui de novo a imagem, só para a gente rever. E odores cor, né? Nós temos aqui a serrátia, que vai dar coloração vermelha, a Favilobacterium, coloração azulada, e a Pseudomonas, que vai dar uma coloração fluorescente. Então, a alteração da cor também vai ser outro processo de deterioração, e aumento da viscosidade pela formação de polissacarídeos. Também vai ser um outro processo que vai deteriorar o leite. Com relação a carnes e derivados, a carne também é um ambiente muito favorável ao crescimento dos micro-organismos. Também por ter uma grande quantidade de nutrientes, principalmente proteínas, e também ocorre a presença de vitaminas e um pH e uma atividade de água favorável, as bactérias, em razão dessa condição do ambiente, são os principais micro-organismos que acabam sobrevivendo e deteriorando o alimento. Então, a carne, geralmente, ela é mantida em uma condição de anaerobiose e refrigerada para que ela possa se preservar por mais tempo. Então, hoje é muito comum nós encontrarmos no supermercado carnes embaladas a vácuo. Isso faz com que o ambiente da carne, no ambiente que a carne está e a carne, ela se torne um ambiente mais reduzido, fazendo com que poucos micro-organismos consigam sobreviver àquelas condições. Então, aqueles micro-organismos que acabam deteriorando a carne, mesmo numa condição anaeróbica e a vácuo, elas vão provocar a formação de ácidos no alimento, né? Elas vão dar um sabor azedo, elas podem produzir gás em razão desse processo de fermentação, formar limo pela produção de polissacarídeos e reduzir o pH. Então, essas condições de anaerobiose em ambiente refrigerado, elas vão praticamente dar uma condição de fermentação para aquela carne, dando um sabor ácido, né? E um aspecto limoso. Já se o alimento ele estiver apenas numa condição refrigerada, mas numa condição aeróbica, outros micro-organismos acabam conseguindo se desenvolver em cima desse alimento,
principalmente micro-organismos aeróbicos. E esses micro-organismos aeróbicos eles vão acabar utilizando as proteínas da carne como um processo de degradação, né, e produção de aromas pútridos pela degradação de mercaptonas, formando... vamos voltar ali no slide, só para ficar mais fácil de acompanhar. Aqui, formação de odores, aqui, ó. Formação de mercaptana, cadaverina, putricina e sulfeto de hidrogênio. Essas substâncias aqui vão dar aquelas características pútridas à carne, mesmo estando no estado refrigerado. A putrefação, então, é essa decomposição que vai ocorrer das proteínas, que vai ocorrer a produção desses aromas desagradáveis, como formação de sulfeto de hidrogênio, cadaverina, mercaptanos, né? E para as carnes curadas, né, elas vão ter uma produção de ácido lático, né? A carne curada, a carne maturada, naturalmente ocorre a formação de ácido lático porque ocorre processo de fermentação nessa carne. No entanto, essas carnes curadas, elas acabam produzindo em excesso a produção de ácidos láticos em razão de um crescimento excessivo de micro-organismos, de bactérias láticas, fazendo com que ocorra a alteração do aroma desse alimento, ocorra uma superfície esverdeada desse alimento e apresente emboloramento e limosidade superficial. Então ocorra o acúmulo de limo na superfície desse alimento. Com relação aos pescados e frutos do mar, os peixes eles também são muito suscetíveis à deterioração. Os peixes eles possuem em sua carne muita proteína, muitos nutrientes, que podem ser uma condição muito favorável ao crescimento dos micro-organismos. E além disso, o processo após o momento que os peixes acabam morrendo, muitas enzimas acabam sendo produzidas que provocam a deterioração da carne, enzimas essas produzidas pelo próprio sistema digestivo do peixe, e isso faz com que muitas das proteínas e das gorduras que formam a carne do peixe acabem sendo mais facilmente deterioradas e sejam um ambiente muito mais favorável ao crescimento de micro-organismos. Então é muito comum nós percebermos um peixe, rapidamente ele começar a entrar em processo de deterioração após a sua morte. Se nós deixarmos, por exemplo, um peixe não limpo e não refrigerado de um dia para o outro, 2 dias, em cima de um balcão, né, nós vamos perceber que esse peixe vai entrar em processo de putrefação, né? Ele não vai ser um alimento palatável, né? Não vai ser apropriado para o consumo. Então, esses peixes, a principal tipo de degradação que ocorre nos peixes é em razão da degradação de proteínas. As proteínas acabam sendo degradadas pelo metabolismo das bactérias e tanto as proteínas quanto compostos proteicos compostos nitrogenados não proteicos, como o óxido de trimetilamina. Esse óxido de trimetilamina ele é degradado pelos micro-organismos e acaba produzindo compostos que acabam dando aquele aroma característico de peixe estragado, né, peixe apodrecido. E essa substância ela é utilizada como aceptor final de elétrons, né, no qual ela vai aumentar a condição do potencial de oxirredução do alimento, então ele vai deixar de ser um ambiente mais eletronegativo e vai se tornar um ambiente mais eletropositivo, e ele vai produzir a trimetilamina, que é um
uma substância que dá aquele sabor e odor característico de peixe estragado, né? Então, essa substância, os óxidos de trimetilamina, eles vão ser utilizados como aceptores finais de elétron no processo de respiração, produzindo trimetilamina, que dá a característica de peixe estragado. Com relação aos ovos, é muito comum nós percebermos, encontrarmos ovos deteriorados, né? O ovo podre, que tem o aroma característico de sulfeto de hidrogênio, que é o aroma de ovo podre. Só que o ovo, ele tem como principal característica possuir diferentes barreiras físicas que inibem o crescimento dos micro-organismos. O ovo, inicialmente, ele vai possuir uma casca externa, né, feita de carbonato. Abaixo dessa casca vão existir membranas, né, uma membrana cerosa abaixo da casca, que ajuda a proteger, que é uma barreira física contra o micro-organismo. Vai ocorrer a presença da clara, né, então nós temos aqui o albúmen, que é a clara que reveste a gema. Essa clara, ela tem um pH elevado, próximo a 9,3, que também é uma barreira química ao crescimento de micro-organismos. E aqui, revestindo a gema, existe uma membrana vitelínea que protege a gema contra o ataque de micro-organismos. Então, essas barreiras, esse conjunto de barreiras aqui, dificulta muito a contaminação dos ovos. Mas essa contaminação pode ocorrer principalmente quando ocorrem fraturas nessas cascas e, com isso, permitindo a entrada de micro-organismos. Então, quando a gente compra uma dúzia de ovos ou vai em uma granja, aqueles ovos que a gente percebe que estão rachados, esses ovos são facilmente contaminados e deteriorados. Tanto que no processo de seleção dos ovos para consumo, eles passam por um teste com luz para ver se existem fraturas nas cascas. E aqueles ovos com fraturas, eles não são comercializados porque eles têm um grande risco de serem deteriorados. Então, esses contaminantes, eles têm a chance de contaminar o alimento, principalmente pela presença dessas fraturas, né, que vão permitir que ocorra a contaminação do alimento. E essa deterioração ela vai ocorrer por processos de putrefação, com a formação de sulfetos, né, a produção de manchas claras pelo crescimento de pseudomonas fluorescentes, a produção de manchas pretas também, né, que ocorre pelo crescimento de micro-organismos do gênero Proteus, manchas avermelhadas pelo crescimento das bactérias do gênero Serratia e também a formação de bolores, né? Então, tanto na formação de pontos pretos que vão posteriormente crescer em contaminações por fungos. Então, os ovos, né, se ocorrer o risco de uma rachadura, uma fratura nos ovos, ele pode passar por um processo de deterioração. Já os alimentos de origem vegetal, eles também podem se deteriorar, né? Principalmente pela presença de micro-organismos presentes no solo. Então, esses micro-organismos presentes no solo, eles podem contaminar o alimento e podem provocar deterioração desses alimentos após a sua colheita, né? Então, é muito importante a adoção de boas práticas agrícolas, principalmente no momento da condução e colheita desses alimentos, para reduzir os riscos de contaminação. Os vegetais, eles também têm, então, condições favoráveis para o crescimento, crescimento microbiano, porque eles apresentam nutrientes. A condição de pH também é favorável ao crescimento dos micro-organismos, e eles têm uma alta atividade de água e eles são um ambiente aeróbico. Isso faz com que vários grupos de micro-organismos possam crescer nessas condições. Muitas vezes esses deteriorantes eles vão entrar no alimento a partir de fissuras ou fissuras físicas causadas por danos,
Por exemplo, lesões na casca de uma fruta ou de uma casca de um tubérculo, né? Isso pode ser uma porta de entrada para um micro-organismo deteriorante, ou por estruturas presentes no vegetal, como os estômatos. Então, os estômatos são um local onde que determinados fungos podem entrar nesses frutos e acabar colonizando. Essa deterioração, então, ela vai ocorrer por liberação de enzimas, que essas enzimas elas acabam degradando amido, vão degradar celulose, pectina, e que acabam mudando a textura desses alimentos, formando manchas características e também liberando água, que vai provocar também aquela condição, aquela característica úmida no alimento, no vegetal deteriorado. Então, um exemplo disso, nós temos aqui a podridão mole, que ocorre em bulbos de cebola, que é causada pela Proctobacterium carotovorum, né, e por pseudomonas, que essas bactérias elas produzem pectinase, que vai degradar a pectina presente no bulbo, né, nas células, na parede celular que vai formar o bulbo, e vai dar essa característica aqui que parece a acumulação de um limo na superfície do bulbo, essa coloração aquosa e com uma textura mole. Então isso é muito característico, né, do crescimento por uma deterioração causada por bactérias. Geralmente é pseudomonas ou Pectobacterium que vão estar degradando esses frutos. Esse sintoma aqui é muito comum ocorrer em brócolis, em alface, em batata, né, em cenoura, né, naqueles frutos que ficam armazenados por muito tempo e acabam tendo essa coloração. Muitas vezes a gente vê, quando a gente corta uma cebola, abre uma cebola no meio, a gente vê esse processo de deterioração também. É bem comum de ocorrer e algumas vezes a gente não consegue observar olhando o bulbo da cebola no supermercado, né? A gente consegue distinguir se ele está deteriorado ou não. A gente só vai conseguir perceber quando cortar o fruto no meio. Outra deterioração comum em vegetais, né, é a formação de manchas. Aqui eu trago o exemplo da antracnose, que é causada pelo gênero Coletótricum, né, que é um fungo, que ele acaba crescendo sobre os frutos e provocando essas manchas características de contaminação por fungo. Né? Aqui nós temos o crescimento das hifas, pode ocorrer ter a formação de estruturas reprodutivas, né? Que a gente consegue enxergar essas estruturas algumas vezes a olho nu, né? Então, mas só que a principal característica dessas degradação por bolores é a formação dessas manchas nos frutos e nos vegetais. Além disso, leveduras e bolores também podem deteriorar sucos e bebidas fermentadas, principalmente pela alteração do pH, podendo ocorrer fermentação alcoólica também em sucos in natura, por exemplo, um suco de uva, um suco de maçã, um suco de pera, pode passar por um processo de fermentação alcoólica, né, deteriorando esse suco, e também pode ocorrer fermentação lática por bactérias láticas, por exemplo, o gênero Pediococcus, né, que é muito comum na deterioração desses sucos. Com relação aos cereais, então, os cereais ele tem a característica de ter um alto teor de carboidratos, mas também possui uma baixa atividade da água. Então, em razão dessas características, apenas fungos filamentosos acabam se desenvolvendo nesses cereais. Já as farinhas, como elas têm uma atividade da água um pouco maior do que os cereais, existe também a contaminação por alguns gêneros de bacilos, né? Principalmente pelo fato deles esporularem, e os bacilos terem uma maior tolerância a uma atividade de água baixa. Além disso, né, nós temos os alimentos enlatados, né, então, que é muito comum a ocorrência de micro-organismos deteriorantes nesses alimentos enlatados, né? Principalmente aqueles alimentos
que vão ser contaminados por micro-organismos após os processos de esterilização. Os alimentos enlatados, a gente tem que entender que eles passam por uma combinação de processos de esterilização. Existem várias barreiras que vão inibir o crescimento desses micro-organismos. Então, nós temos como barreira um baixo pH, né, desses alimentos enlatados. Muitas vezes eles estão numa solução ácida. A atividade da água geralmente é baixa pela presença de solutos. Eles passam por um processo de esterilização e também, em alguns casos, quando permitido, existe a presença de conservantes, né, que também vão inibir o crescimento dos micro-organismos. Então, alimentos enlatados eles tendem a sofrer um menor processo de deterioração. No entanto, ocorre, mas é por grupos de micro-organismos específicos, e geralmente isso vai ocorrer ou por uma falha no processo de deterioração, ou se existe alguma fissura na lata, né, alguma fraqueza, algum ponto de ruptura na lata, ou se existe algum processo de corrosão que facilita a entrada de micro-organismos deteriorantes. Então, esses alimentos enlatados, eles são divididos em razão da acidez. Nós temos alimentos enlatados de baixa acidez, alimentos ácidos e alimentos de alta acidez. Aqueles alimentos de baixa acidez, né, que tem pH maior que 4,5, geralmente eles vão ser deteriorados por bactérias termófilas, né, então, que conseguem tolerar o processo de esterilização, mas que não produzem gases e nem provocam o estufamento de latas. Então, esse é um grupo de micro-organismos que pode crescer nesses alimentos não tão ácidos, né? Então, geralmente, o gênero Geobacillus e Bacillus, que são micro-organismos esporulantes e que também têm uma maior tolerância à temperatura, eles acabam se desenvolvendo nesses alimentos. Mas, geralmente, esses gêneros eles não são produtores de toxinas e eles acabam não fermentando e produzindo grandes quantidades de gases para provocar o estufamento. Geralmente o processo de fermentação é um processo de fermentação mais ácida, tornando o alimento ácido. Já as bactérias termófilas anaeróbicas, não produtoras de sulfeto, eles vão provocar o estufamento das latas por um processo de fermentação e produção de CO2 e hidrogênio. E também vai provocar alteração da acidez pela produção de ácido butírico. Tá? Geralmente isso está associado a clostridiums que não são produtores de toxinas. Aqui eu trago para vocês esse processo de degradação da glicose pela fermentação butírica que ocorre nos micro-organismos do gênero Clostridium. Muitas vezes esses micro-organismos, nesse processo de fermentação de butírica, não ocorre a produção de sulfeto de hidrogênio, porque não é uma degradação de aminoácidos sulfurados, como a cisteína, mas é um processo de fermentação que, ao final do processo de fermentação, pode ocorrer a formação de ácido butírico, né, de butanol, né, que é um álcool, formação de acetato, isopropanol, acetona, formação de CO2 e hidrogênio, e formação de etanol em alguns casos. Então, esse hidrogênio formado no processo e o CO2 formado no processo de fermentação butírica é que vão produzir o estufamento da lata, que vão se acumular no interior da lata e provocar o estufamento. Pode ocorrer uma deterioração sulfídrica pela produção de sulfeto de hidrogênio. Geralmente está relacionado à degradação de proteínas, associado muitas vezes a alimentos cárneos enlatados, e que esse sulfeto de hidrogênio vai se acumular no interior da lata, né? E esse sulfeto de hidrogênio vai acabar sendo absorvido pelo alimento, provocando alteração na cor do alimento e dando aquele aroma característico de
ovo podre no alimento, né? Então aquele aroma pútrido de ovo podre por essa deterioração sulfídrica aqui. Geralmente é causado por essa bactéria, que é a Dulsulfotomacolum nigrificans, né? Que é uma bactéria termófila que vai provocar ela tolera a temperatura de esterilização e que, após o processo de esterilização, ela pode utilizar esses aminoácidos presentes para a formação de sulfeto de hidrogênio. Então percebam que é um processo de fermentação diferente causados por micro-organismos diferentes. Além disso, nós temos micro-organismos mesófilos, né, que podem degradar, também provocar o estufamento de latas, e alguns desses micro-organismos podem produzir toxinas, como é o caso do Clostridium botulinum, que podem produzir toxinas, a toxina botulínica, além de provocar o estufamento da lata e a produção de hidrogênio. Tá? Os alimentos ácidos, né, eles geralmente vão ser degradados por micro-organismos mesófilos, geralmente pertencentes ao gênero Bacillus, que possuem formação de endosporo. Então, esses endosporos acabam sobrevivendo ao processo de esterilização e essas bactérias do gênero Bacillus acabam crescendo no alimento, né, mais ácido, por exemplo, no suco de tomate, que é muito comum ter esse processo de deterioração, e que vai ocorrer a fermentação desse alimento. Né? Alimentos de alta acidez, né, por exemplo, como picles ou chucrute, eles vão ser deteriorados apenas por aquelas bactérias que conseguem sobreviver a essa condição de alta acidez. Então, esses alimentos de alta acidez, alimentos muito ácidos, que têm um pH menor do que 4, eles vão ser deteriorados geralmente por bactérias láticas. E como é que nós podemos controlar, então, a contaminação dos alimentos enlatados, já que eles passam por um processo de esterilização e existem várias barreiras para controlar? Então, está muito associado à qualidade da matéria-prima. Então, se a matéria-prima tiver uma baixa carga de contaminação, isso vai fazer com que as barreiras que são colocadas no processo de esterilização das latas e nas outras barreiras de atividade de água, na presença de conservantes de pH baixo, isso vai fazer com que esses micro-organismos não consigam se desenvolver, ou tenham uma menor probabilidade de se desenvolver. Então, ações como usar frutas de boa qualidade, fazer boas práticas de processamento, né? Adotar boas práticas de processamento, usar água clorada para evitar contaminação com água, adotar práticas agrícolas adequadas para evitar a contaminação do alimento no momento da colheita e durante a produção do alimento. Remoção de frutas e cascas danificadas, adotar processos de branqueamento e também uso de conservantes quando permitido, isso faz com que esses alimentos eles diminuam a sua carga microbiana, fazendo com que a contaminação desse alimento diminua após o processo de esterilização. E além disso, nós temos alimentos diversos, né, que o material, ele relata, o nosso material do nosso livro relata que ele fala a contaminação de cervejas por bactérias láticas, a contaminação de vinhos por bactérias láticas e também por fungos deteriorantes, mas que nós já abordamos aqui nessa aula de uma forma geral e eu vou deixar disponível para vocês lerem, tá bom, pessoal? Então, esse foi o que eu apresentei, foi o meu mapa mental que eu criei para esse conteúdo de deterioração microbiana, com uma abordagem total do conteúdo que a gente estudou, presente no capítulo do livro, né? Eu vou abrir aqui Pera aí. Abrir aqui, dar um zoom e abrir todo o conteúdo aqui, só para vocês terem uma noção do caminho que a gente seguiu hoje.
Vamos lá. Deixa eu abrir aqui os tópicos, os pontos. Bom, esse é o nosso mapa mental do nosso conteúdo de deterioração dos alimentos, que resume tudo que a gente discutiu nessa 1h15 de atividade, tá, pessoal? Então, eu vou pedir que vocês leiam um capítulo do livro e criem um mapa mental de vocês, tá? Para que vocês consigam entender melhor o conteúdo. E caso vocês tenham dúvidas, vocês me perguntem. Vocês podem usar esse vídeo também para ter como uma base para colocar os tópicos que devem constar no mapa mental. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. É só chamar e bons estudos para vocês. Até mais.